O mercado é uma grande democracia que melhor representa os interesses individuais e onde cada centavo dá direito a um voto. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A democracia é, na teoria, o sistema de governo onde o povo é protagonista das decisões. Ela elege os políticos que supostamente representam os interesses populares, que tomarão as medidas que irão influenciar o país por, no mínimo, 4 anos. Parece ser um arranjo justo, pois é muito melhor do que uma ditadura, onde apenas uma pessoa, não eleita necessariamente, toma as principais decisões e onde é necessário pegar em armas para mudar o sistema de governo, se não quisermos sucumbir à tirania. Bom, isso tudo é só na teoria, já que um seleto grupo de pessoas tomam as decisões no Brasil e em vários outros países ditos democráticos, e se quisermos a verdadeira liberdade, é preciso buscar outras alternativas superiores e mais justas em relação ao que temos aqui. O fato percebido por Ludwig von Mises é que o livre mercado também funciona como uma democracia, sendo infinitamente superior ao modelo populista democrático que temos nos Estados modernos. Pois é nesse arranjo onde todo indivíduo vota usando cada centavo que possui e demonstra as suas reais preferências dessa forma. O empreendedor e sua empresa serão eleitos sempre que o indivíduo escolher consumir seus produtos e serviços, ao invés de escolher o concorrente. Nesse sistema, vence aquele que melhor agrada o público, diferente da democracia convencional, que vence aquele que conseguir mais votos, mesmo que o candidato conte mentiras e faça promessas impossíveis. Mas é importante ressaltar que o político é totalmente diferente de um empreendedor. O empreendedor não pode comprar o voto do público, não pode usar o dinheiro público e não pode fazer promessas mirabolantes, pois, logo, se o seu produto for ruim, terá uma péssima fama e perderá clientes rapidamente. Ele não pode fazer nada que manche sua reputação, pois nada garante que, do dia para a noite, seus negócios não passem por uma crise, ou que com o tempo as demandas da população possam mudar. Ele sempre está tentando entender as preferências dos indivíduos, porque isso é de fundamental importância para a sobrevivência do seu negócio. Ou seja, a eleição no mercado acontece todos os dias, nos pequenos e grandes comércios e até mesmo quando você fica em casa e se abstém de comprar algo, escolhendo poupar e pensar a longo prazo. Na democracia de mercado, a escolha de compra e venda é totalmente voluntária, tanto da parte do empreendedor quanto do comprador, já que ninguém é obrigado a fornecer nada para outros indivíduos e ninguém é obrigado a aceitar. Se uma negociação acontece, é porque ambas as partes concordaram e notaram oportunidades de ganho. E um ponto muito importante, no mercado, as consequências das escolhas feitas afetam somente as pessoas que tomaram aquela decisão, e não a terceiros que não te conhecem e não tem nada a ver com a sua decisão. Se uma pessoa compra algo que não gostou, ela é a única que vai sofrer as consequências ruins. Se o empreendedor investiu mal e teve prejuízo, somente a sua empresa irá sofrer, e ele será incentivado a alocar melhor seus recursos para se manter de pé no mundo dos negócios. Como as pessoas votam com seu próprio dinheiro, elas tendem a pensar muito bem antes de tomar uma decisão, mesmo que ela não faça uma grande reflexão quando for comprar um simples copo de plástico. No entanto, quando ela for comprar uma casa ou um carro, com certeza pensará bastante, já que isso irá afetar a sua vida e suas finanças por muitos anos. E aí começam as diferenças entre a soberania popular do mercado e do Estado, por 3 motivos. Primeiro, a consequência da escolha de um candidato ruim afeta todas as pessoas do país, não só aquelas que votaram naquele candidato. Além disso, nas democracias modernas, pessoas sem instrução e conhecimento de economia e política são aptas a votar, fazendo com que pessoas bem instruídas e prósperas paguem a conta das péssimas escolhas das outras pessoas. Numa democracia, apesar de todos desejarem uma melhora na condição de vida de todas as pessoas, muitas vezes a maioria pode escolher uma política que não atinja esse objetivo e, muito pelo contrário, pode acabar escolhendo uma forma que leve a um desastre total, como, por exemplo, aconteceu na Venezuela. A maioria pode optar por ideias que não funcionam e não há nada na doutrina democrática do governo que impeça essa possibilidade de acontecer. Todos saem prejudicados nesse caso, tanto a maioria que optou pela escolha ruim, quanto a minoria que acreditava em outras ideias.
Em outras palavras, numa democracia o prejuízo é compartilhado e os honestos e produtivos são obrigados a pagar pelo erro dos indivíduos mal intencionados e improdutivos. O segundo ponto é que, apesar da eleição determinar, no mínimo, o destino do país por 4 anos, muitas pessoas não têm o menor incentivo de pensar a longo prazo, como ela pensaria caso comprasse alguma coisa importante. Daí as pessoas tendem a escolher candidatos que oferecem os maiores benefícios hoje, sem avaliar se esses benefícios geram custos para a sociedade e quem pagará essa conta no longo prazo. Ou seja, na democracia estatal, o voto não tem um custo evidente para o indivíduo e, por isso, muitos não avaliam as consequências de longo prazo dessa decisão. Já na soberania popular, no mercado capitalista, o comprador é o principal impactado por sua escolha e ele arca com todos os custos dessa decisão, o que o incentiva a ser muito responsável por suas ações. Logo, tem todos os motivos do mundo para refletir com o máximo de cuidado o que vai fazer com seu dinheiro. O mercado é uma democracia com melhores incentivos que a doutrina democrática do Estado. Porém, o Estado consegue corromper o mercado, tornando ele menos democrático. Por exemplo, quando o Estado cria regulamentações que protegem empresas de novos concorrentes, ele está obrigando o público a comprar com somente uma empresa ou com um pequeno grupo de empresas, o que acaba por tirar o poder de decisão dos compradores. Além disso, a relação deixa de ser voluntária, afinal, o cliente compra porque não tem outra opção, se tornando refém da empresa. E isso perverte toda a lógica da genuína economia de mercado, que é baseada na livre competição e livre iniciativa. O Estado, por ser um monopólio da moeda, pode fazer com que ela perca o seu poder de compra sempre que for conveniente. Se ele cria inflação, os indivíduos não têm mais muitas opções a não ser gastar o seu dinheiro rápido, porque tudo pode ficar mais caro num piscar de olhos com a desvalorização da moeda. E isso também afeta os empreendedores, porque eles precisam de estabilidade do valor da moeda para poupar e investir. Caso eles não tenham essa segurança, empreender se torna uma verdadeira loucura. O terceiro e mais importante fator que torna uma sociedade antidemocrática é a divisão gerada pelo próprio Estado. Na democracia, todos os partidos têm, aparentemente, o mesmo objetivo, a prosperidade do país e o bem-estar do povo. Porém, eles querem atingir esse objetivo de forma diferente. Cada partido tem uma visão de mundo que considera mais adequada para chegar a esse objetivo final. Caso todos concordassem com os mesmos métodos para se chegar a um fim, não haveria sequer a necessidade de partidos. Logo, a democracia é um sistema que, por definição, leva à divisão, pois ela aglutina diferentes pontos de vista em poucos partidos. Mas, no fim, apenas uma ideia será escolhida. Daí, com poucas opções, as pessoas se veem tentadas a defender com unhas e dentes as ideias que mais refletem os seus próprios interesses. Pessoas que pensam diferente se veem como inimigas, adversárias. Essa lógica, portanto, vira parte da mentalidade de todos, pois alguns políticos acham que defender o lado dos trabalhadores é uma solução para melhorar a sociedade. Isso, no entanto, é conversa fiada, pois esses políticos demagogos que dizem representar a classe trabalhadora, na prática apenas servem a interesses sindicais ou de grandes empresas. Outros defenderão o lado dos empreendedores, como se esses fossem tão diferentes dos outros trabalhadores. Consequentemente, os trabalhadores sindicalizados ou trabalhadores que acreditam no trabalhismo estatal começam a ver os empreendedores como inimigos e não buscam mais negociar entre si, mas meramente receber vantagem por uso de violência política. A competição não é entre bons serviços, mas sim entre aquele que consegue mais apoio político para sua causa. Portanto, os trabalhadores querem todos os direitos trabalhistas possíveis e os empreendedores privilegiados que seja diminuída a concorrência e que o governo garanta seus lucros fáceis, coisa que não existe por definição no livre mercado, mas que pode ser criado artificialmente pelo Estado. Alguns podem criticar o livre mercado como uma ferramenta democrática com a ideia de que, mas aí então quem tem mais dinheiro tem mais poder. Esquecem essas pessoas que o próprio governo já corrompe essa lógica, porque quem está no governo já tem mais poder mesmo antes de qualquer coisa. Então não há como evitar o fato de que sim, algumas pessoas sempre terão mais poder, mesmo em uma democracia. No final, num livre mercado, esse diferencial de poder, essas pessoas que têm mais poder do que a média da população, acabam sendo menores,
individuais, mais expostas às regras do livre mercado, enquanto, numa solução estatal, o político raramente é responsabilizado pelos seus erros. A solução, então, não é melhorar a democracia política, porque o problema é o próprio Estado, é o excesso de Estado em detrimento da livre iniciativa e do respeito à propriedade privada e das decisões individuais. Ou seja, ideias coletivistas nunca poderão, de fato, representar um povo, já que esse povo é composto de inúmeros indivíduos com mentalidades e desejos heterogêneos. No fim, se tivermos que escolher entre democracia e mercado, a melhor escolha é o mercado. Consequentemente, as pessoas atribuem o certificado de democracia como algo livre, que qualquer indivíduo pode participar e onde ninguém é julgado por sua cor da pele, nacionalidade, classe social, religião, orientação sexual e por aí vai. No entanto, o livre mercado funciona exatamente da mesma forma. Não é preciso nenhum pré-requisito para fazer parte do mercado. A única coisa necessária é aceitar viver pacífica e honestamente com outros indivíduos. E pode confirmar você mesmo, os grupos tidos hoje como minoritários e oprimidos são os mais prósperos e livres em países como os Estados Unidos, onde você tem um livre mercado mais forte, do que em democracias populistas como a latino-americana. Não que os Estados Unidos não tenham um governo também dito democrático, mas lá, por ter uma constituição muito mais próxima do libertarianismo, permite um alto grau de liberdade econômica e segurança jurídica para os empreendedores, acabando por criar um mercado muito mais pujante e democrático que o brasileiro. Muitas pessoas procuram na democracia aquilo que o livre mercado sempre ofereceu, mas nunca se deram conta disso. O mercado é a alternativa mais livre e justa que existe. Nesse sistema, todo mundo pode se arriscar a oferecer algo que considere útil aos outros e lucrar, acabando por enriquecer a todos. Porém, só conseguirá atingir esse objetivo aquele que for realmente capaz de regularmente agradar ao público. Logo, todos os que quiserem enriquecer legalmente deverão primeiro pensar em como irão usar toda a sua inteligência, todas as suas habilidades para promover o bem-estar da maioria. E realmente não há nada mais democrático do que isso. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lucas 2022, revisado por historiador libertário e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone abaixo de curtir e compartilhe o vídeo na sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever no canal e depois no ícone de campainha. Até a próxima!